nós vamos finalizar a prática. Temos aí quase 10 minutos falando sobre a relação da busca espiritual com o cuidado com a natureza. Quando a gente empreende uma busca espiritual, tem alguns itens assim que compõem essa busca espiritual, alguns itens claros, né? E o primeiro é visão clara. Assim, quando eu estou buscando espiritualidade, eu estou buscando lucidez, eu estou buscando ver as coisas como elas são. O Buda ensinou a meditação Vipassana, que quer dizer literalmente ver as coisas como elas são. Então, como eu estou falando de cuidado com a natureza, como nós estamos em relação à natureza e a natureza em relação a nós? O que eu estou chamando de natureza? Eu estou falando sobre a terra, sobre a água, esses elementos que compõem a natureza. Existe um elemento mais sutil que é o éter ou consciência. Mas nós olhamos para as montanhas, por exemplo, para os mares, para os rios, nós olhamos para as florestas, nós olhamos para os animais, e nós somos totalmente dependentes deles. 100% dependentes de cada um deles. Eles não dependem de nós para absolutamente nada. No que diz respeito à sobrevivência. Numa visão espiritual mais profunda, a gente vai descobrir que o ser humano deveria ser modelo para o reino animal, vegetal e mineral. Modelo mesmo. Nós escolhemos amar, nós compreendemos que é amando que nós somos imagem e semelhança do Criador. O amor é o caminho para o despertar da consciência espiritual, para o salto da consciência humana para a consciência espiritual. Mas a gente não está nesse ponto, a gente está falando sobre uma questão de sobrevivência. Em relação à sobrevivência, o ser humano é totalmente dependente da natureza e a natureza é totalmente independente do ser humano. Então, esse é o primeiro ponto. E não só para sobreviver, mas também para viver bem. Aí a gente entra no segundo item. Então, primeiro ponto, visão clara. A gente contextualiza dessa maneira. O ser humano depende de todos os outros elementos da natureza, e os outros elementos da natureza não dependem de nada para o ser humano em relação à manutenção da vida. Aí vem o segundo ponto. Buscamos espiritualidade, almejando paz e felicidade. Em verdade, buscamos qualquer coisa na vida com esse intuito, com essa aspiração. Quem vai buscar drogas entende que, de alguma forma, está confundindo prazer imediato com felicidade. Mas, de alguma forma, vai atenuar o sofrimento ou vai ser feliz. Ninguém busca droga para se afundar num vício. Se você se mata de trabalhar, às vezes, no que você não gosta, você acredita que em algum momento vai se aposentar ou tem um propósito maior. Enfim, qualquer coisa que a gente faça na vida, o que tem por trás é essa busca por viver em paz e ser feliz. Seja cuidar de uma pessoa, de filhos, se engajar numa causa. Então, quando eu entro na espiritualidade, não é diferente. Eu assumo um caminho espiritual, seja através de uma filosofia de vida, um estilo de vida, de uma religião, de uma instituição, eu estou buscando viver em paz e ser feliz. A nossa questão qual é? Relação da espiritualidade e o cuidado com a natureza. É possível para o ser humano ser feliz com a floresta devastada, a floresta queimando, os rios poluídos, o ar ficando cada vez pior para respirar? A gente sabe que à medida que isso vai avançando, a chance da gente viver em paz e ser feliz vai diminuindo. E daí a gente pode se fazer a primeira pergunta. A minha espiritualidade, que tem uma visão clara, eu dependo totalmente da natureza. A minha espiritualidade, que tem um objetivo claro num primeiro momento, eu quero viver em paz e ser feliz. Ela é coerente? O meu comportamento é coerente com a minha espiritualidade? Eu sou alguém que cuida, protege, colabora com a natureza ou que destrói, ou que coloca em risco? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Aqui uma pergunta ainda egoísta, porque eu estou interessado na minha paz e na minha felicidade. Eu preservo, eu deixo de destruir para que eu não tenha um prejuízo.
Mas aí a gente vai para o terceiro ponto. Eu falei da visão clara, eu falei da aspiração por paz e felicidade. O terceiro ponto, que é o que caracteriza uma vida espiritual, que é o amor. Toda a tradição espiritual, de alguma forma, vai levar a gente para esse verbo amar. De alguma maneira, devemos reconhecer a importância e buscar amar. Por consciência, não é porque alguém mandou ou por medo de castigo. A gente vai se conscientizando, né, que amar é o caminho. Sai Baba diz, o amor é a fonte, o amor é o caminho, o amor é a meta. Então, se o seu mestre, se a sua mestre diz ama incondicionalmente, e é claro que isso é um treinamento, isso é um processo, é gradual. Estamos aqui para aprender a isso, descobrir dentro de nós o que é obstáculo para isso, mas surge a pergunta: como é a sua relação com a natureza? É uma relação de amor? Amor que implica proteção, cuidado, um relacionamento equilibrado, tem um dar e receber. Nós necessitamos da natureza, muita coisa, mas a gente poderia dar muita coisa também. Então você ama nessa relação? Aí a gente volta na visão clara, que eu falei de uma maneira assim, superficial sobre a visão clara. Mas a visão clara tem que seguir com a gente. Eu pergunto, você ama? Aí eu digo, eu amo, eu seria incapaz de desmatar, de botar fogo, de fazer mal para um bichinho. Eu não tenho a menor vontade que um rio seja poluído. Aí a gente começa a olhar para a gente. Tá bom, você não vai lá e joga sujeira direto no rio, você não vai lá e taca fogo na floresta. Mas o que você consome, será que não é fruto disso? Que você compra, como você se alimenta, as pessoas que você vota para representar a gente, criar leis. Ah, você vai falar de política? Somos seres humanos, somos seres políticos, mas não vou falar de política partidária, a reflexão é só essa. Você presta bastante atenção em quem você escolhe, esse é que é o ponto, ele está de acordo mesmo com seus valores, né, com o amor, com a busca pela paz e pela felicidade. Aí aqui a gente amplia também esse conceito de todos os seres. A pessoa que vive a vida espiritual almeja paz e felicidade, sim, para todos os seres. Aí a gente começa a olhar para isso tudo. Não é vida espiritual? Aí uma coisa começa a ficar incomodada dentro de nós, que eu vejo que tem alguns hábitos, que tem algumas crenças, que tem alguns grupos, né, que eu pertenço, eu não quero desagradar as pessoas. Aí é quando a vida espiritual começa, às vezes, ai, meu Deus do céu, é melhor não ter essa visão clara toda, não. Cantar, alocar, samastar, sukinobavantu, que todos os seres em todos os mundos sejam felizes, eu acho que eu não vivo bem de acordo com isso, não. E é maravilhoso, né, a gente assumir essa verdade momentânea da personalidade. Nesse instante eu me dou conta, do quanto a minha vida espiritual é desafiadora para mim. E se é desafiadora, assume que é desafiadora. Mas começa a direcionar a sua energia para vencer esse desafio. Não tem que se envergonhar de nada nesse sentido. O grande erro é virar as costas para a verdade. O grande erro é entrar numa área de conforto, né, e a espiritualidade virar um rótulo, um adorno, mas sem nenhuma sinceridade. Aí a gente entra num outro ponto. Tem muita gente que fala que a vida espiritual é a busca pela santidade. E na Índia vão fazer assim com a cabeça. Não, na verdade, tudo eles fazem assim com a cabeça e a gente não entende nada. Mas assim, eles fariam o que corresponde a correto, é a busca pela santidade. Mas não aquela santidade que corresponde à visão dos santos que a gente conhece, né, tendo como principal referência a Igreja Católica. E aqui uma parte, eu adoro praticamente todos os santos que eu conheço, eu não estou criticando esses santos. Os poucos que eu estudei um pouquinho sobre a vida são pessoas incríveis, fantásticas, inspiradoras, em especial Santo Antônio e São Francisco para mim, né? Para alguns aqui, outros. Então não é uma crítica, mas eles representam quase sempre a conexão com uma igreja específica, uma vida religiosa, às vezes quase que de sacerdote, muito sofrimento, tem todo um arquétipo, mas em outras tradições, o santo, a santa, pode
Estar casado, casada, ter filhos, trabalhar num comércio, ser uma professora, né? Ser um ativista político. Mahatma Gandhi era um ativista político, por exemplo, casado e com filhos. Então, a santidade nesse sentido, não é de forma nenhuma uma vida reclusa, associada a uma instituição religiosa, é ter um coração cada vez mais puro, cada vez mais altruísta, perceber uma força maior a qual ela serve, às vezes está associada a um mestre, mas essa palavra ainda é difícil para a gente, ela é bem difícil para a gente. Buscar santidade parece um exagero. Essa palavra move pouco as pessoas, são poucas pessoas que vão se mover a partir dessa sugestão. Então, nessa conexão com a natureza, eu proponho uma outra palavra, que a busca espiritual seja uma busca por sanidade. Sanidade. E essas palavras se relacionam intimamente, santidade e sanidade. Mas uma busca por sanidade. Aí a gente encontra um obstáculo. Espera aí, eu não sou maluco? Eu não tenho nenhuma patologia mental? Eu sou uma pessoa sã? Ok. Se um psiquiatra te examinar, você é uma pessoa sã. Você não tem nenhuma doença mental. Eu não estou falando de sanidade como um contraponto de uma doença mental. Mas me responde o seguinte: se você, com a sua visão clara, já percebe que é totalmente dependente da natureza, se você quer viver em paz e ser feliz e reconhece que para isso é fundamental que a natureza esteja preservada, protegida, se você diz que vive uma vida espiritual e vida espiritual é amar, só que no seu comportamento você descobre, né, que patrocina, né, grupos, empresas e pessoas que estão destruindo, devastando, gerando sofrimento, isso é são? Isso não é são, não pode ser são. Aí o Hermógenes traz a palavra, por exemplo, normose. A gente entra numa lógica normótica, né, que nos tira da consciência. Visão clara é sinônimo de consciência. Nos tira da consciência, nos tira do amor. Então é uma coisa insana, né? O ser humano hoje, aí eu estou me incluindo, tá? Não estou apontando o dedo, não. Estou buscando olhar de forma ampla. Até certo ponto, age de forma insana, insana mesmo. Então, a busca espiritual é a busca pela sanidade. E tem um momento que a gente vê que sanidade vai ser quase sinônimo de santidade. Que quanto mais sã uma pessoa for, aí o yoga, para falar de sanidade, usa a tríplice pureza. É coerência de pensamento, palavra e ação. A pessoa sã é aquela que pensa com muita clareza, fala de acordo com como pensa e age de acordo com como fala. Então, essa é a pessoa sã que, se segue um mestre, vai se transformar numa pessoa santa. Não que tenha que ter esse status, que seja reconhecido historicamente, né? Seria o caminho natural de um ser humano que vai purificando o coração para ver a Deus. Então, concluindo, quando nós decidimos, a partir de uma visão espiritual, no nosso caso aqui o yoga, olhar para a importância da nossa relação com a natureza, nós podemos desencadear, assim, um profundo processo de busca espiritual, um profundo mesmo processo de busca espiritual, de transformação, de purificação da personalidade. Em algum momento, a gente praticou o Sohan hoje. Muitas vezes eu explico o Sohan assim: eu, Deus, que seria uma tradução para Sohan, Sohan, Sohan. O sentido, eu e Deus somos um. Mas isso assim, eu aquilo que eu sou, enquanto consciência, e Deus aquilo que Deus é, enquanto consciência plena. Não há separação nesse nível. Mas nesse discurso que eu fiz, a gente vive o Sohan na matéria, se referindo ao nosso corpo e à identidade desse corpo. Eu e a natureza somos um. Eu e a natureza somos um. Tem uma hora, da mesma forma, quando essa mente cessa, eu percebo que não há separação no nível da essência entre aquilo que eu sou e aquilo que Deus é. No nível da matéria, não há separação entre o ser humano e a natureza. O ser humano é natureza. Então, o despertar dessa consciência de unidade que nós chamamos de yoga não deve se dar somente num campo sutil, mas aqui e agora,
nessa condição que estamos. Vamos unir as mãos em prece, fechar os olhos. Respirando, sente que você respira junto com a floresta, junto com os oceanos, com os animais que vivem nos oceanos, nos rios e nas florestas. Então você respira junto com a terra. Você respira graças ao sol. Você tem consciência disso tudo. Você faz parte disso tudo. Você é um com isso tudo. Vibrando Om, nós afirmamos essa unidade. E vibrando Shanti, nós pacificamos toda a existência. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti.